Olá, muito boa tarde. Estamos de volta neste dia com a análise da atualidade através do jornalismo da Renascença. Eunice Lourenço está connosco e já vamos conversar logo após os temas da atualidade religiosa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Em plena pandemia, o Papa propõe desde o Vaticano um pacto educativo global, propondo 7 compromissos por um mundo diferente na promoção do diálogo entre culturas, da paz e da ecologia integral. O desafio global surge como resposta à catástrofe educativa provocada pela Covid-19, que afastou milhões de crianças das escolas. A mettere al centro di ogni processo educativo formale e informale la persona, ad ascoltare la voce dei bambini, dei ragazzi e dei giovani, a cui trasmettiamo valori e conoscenze per costruire insieme un futuro di giustizia e di pace, a favorire la piena partecipazione delle bambine e delle ragazze all'istruzione, a vedere nella famiglia il primo e indispensabile soggetto educatore, a educare ed educarci all'accoglienza, aprendoci ai più vulnerabili ed emarginati, per trovare altri modi di intendere l'economia, di intendere la politica, intendere la crescita e il progresso, a custodire e coltivare la nostra casa comune, proteggendola dallo sfruttamento delle sue risorse. No Dia Mundial da Alimentação, o Papa enviou uma mensagem à Organização das Nações Unidas para a Alimentação e para a Agricultura, na qual denuncia a tragédia da fome. Francisco retoma uma sugestão avançada na sua nova encíclica, Fratelli Tutti, a criação de um Fundo Mundial para Alimentos, encaminhando para esse fim o dinheiro atualmente usado em armas e em outras despesas militares. Para a humanidade, el hambre no es solo una tragedia, sino una vergüenza. En su mayor parte está causada por una distribución desigual de los frutos de la tierra, a lo que se añade la falta de inversiones en el sector agrícola, las consecuencias del cambio climático y el aumento de los conflictos en distintas zonas del planeta. Por otra parte, se desechan toneladas de alimentos. Ante esta realidad, no podemos permanecer insensibles o quedar paralizados. Basta! O grito contra a violência saiu do coração do Papa numa oração pela paz e pelas vítimas da pandemia promovida em Roma pela comunidade de Santo Egídio. Um momento solene em 2 capítulos, com responsáveis religiosos e políticos unidos na defesa do projeto de fraternidade e de diálogo que marca o pontificado de Francisco. La croce ci rende fratelli. Le braccia di Gesù, aperte sulla croce, segnano la svolta, perché Dio non punta il dito contro qualcuno, ma abbraccia ciascuno. Più saremo attaccati al Signore Gesù, più saremo aperti e universali, perché ci sentiremo responsabili per gli altri. E l'altro sarà la via per salvare se stessi. Ogni altro, ogni essere umano, qualunque sia la sua storia e il suo credo. E a cominciare dai poveri, dai più simili a Cristo,
La lezione della recente pandemia, se vogliamo essere onesti, è la consapevolezza di essere una comunità mondiale che naviga sulla stessa barca dove il male di uno va a danno di tutti. Ci siamo ricordati che nessuno si salva da solo, che si ci può salvare unicamente insieme. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. Empresas em transição, um tema do projeto A Economia de Francisco. Olá, o meu nome é Joana Castro Costa e eu sou uma participante no evento convocado pelo Papa chamado A Economia de Francisco. Os jovens da Economia de Francisco agrupam-se em 12 aldeias, 12 temáticas diferentes, e nestas criam subgrupos onde discutem, refletem e propõem ideias, soluções, projetos de investigação, startups, eventos, formações, webinars, entre outras atividades. Hoje venho-vos falar da aldeia chamada Business in Transition, ou em português, Empresas em Transição. O primeiro tópico é a missão e o papel das empresas. Empresas que são grupos de pessoas que produzem bens e serviços para pessoas. O segundo tópico são os modelos de negócios sustentáveis, onde se equilibram as dimensões económica, ambiental e social. Aqui nestes grupos, perguntamos-nos como é que se podem construir modelos de negócio sustentáveis ou como é que se pode transitar para modelos de negócio mais sustentáveis. O terceiro tópico, tecnologias para o bem comum. Aqui destacamos a pergunta: quais as tensões criadas entre a tecnologia e a humanidade? E num quarto tópico, instituições e ecossistemas para as empresas em transição, aqui destacamos a pergunta: qual é que é o papel da sociedade civil nas empresas em transição? Não há planeta B. As empresas são uma força motriz essencial para a mudança que queremos ver no mundo. Por esse mesmo motivo, trago 3 pistas possíveis para as empresas corajosas que querem fazer este processo de transição e estar ao serviço do bem comum. Presidentes das empresas, das organizações, diretores, conselhos de administração, coloquem a sustentabilidade nas suas 3 dimensões, económica, ambiental e social, no core, no centro da vossa estratégia e das vossas prioridades. Inspirem-se em modelos de negócio híbridos, como os negócios sociais. Inspirem-se nos modelos das B Corps. Inspirem-se em ferramentas tão simples quanto o Business, o Sustainable ou o Flourishing Business Model Canvas. Elijam um campeão na vossa empresa que defina um plano de implementação para esta transição passo a passo. São já vários os líderes empresariais que têm dado voz a esta urgência desta mudança do modelo e do sistema económico para um modelo mais inclusivo, mais sustentável e mais humano. Em muitos outros casos, têm sido os consumidores ou os colaboradores das empresas que têm pedido esta mudança. Felizmente, também já há muitos bons exemplos relacionados com as pistas que vos trouxe e muitos outros bons exemplos de empresas que têm feito projetos incluindo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ou projetos em que colaboram com os seus diferentes stakeholders nos sistemas a que pertencem. Convido-vos a conhecerem melhor a Economia de Francisco, por exemplo, seguindo a página YouTube, onde semanalmente diferentes experts mundiais falam das boas práticas e dos bons desafios que temos todos pela frente. Em março ou abril, a Cartucha de Évora poderá receber o primeiro grupo de monjas. É a convicção de Dom Serra Coelho, que espera que a restante comunidade possa chegar dentro de um ano. Há um ano, os monges cartuchos despediam-se do seu convento que os acolheu por mais de 50 anos. Saíram por serem poucos e de idade avançada, mas na ocasião da partida estavam já as monjas que os haveriam de substituir. Agora, neste momento, já está a ser feito um investimento de centenas de milhares de euros na hospedaria, onde ficarão 7. Acreditamos que por março, abril, estejam aqui as monjas, 7 monjas, a habitar o espaço que vai ser a hospedaria, a fazer o uso
da Igreja, da grande Igreja, que é monumento nacional desde 1910, para fazer a oração e que abrirão a sua oração à população de Évora, enquanto nós vamos fazendo todo o trabalho de projeto. Agora esta fundação assume a linha da frente do apoio social na cidade, criando uma bolsa especial para fazer face às carências sociais que se verificam atualmente. A Fundação criou uma bolsa de 600 mil euros para ajudar este momento de crise. Criou uma cantina social. Essa cantina social pode servir 200 refeições por dia e fornece as refeições que as instituições nos enviam. Ou seja, a Caritas Diocesana, a Cruz Vermelha, o Pão e Paz, o ReFood e outras instituições que não conseguem responder aos pedidos que lhes chegam de refeições, enviam para a Fundação Eugênio de Almeida e nós oferecemos essa refeição gratuitamente, de acordo com o envio que as instituições nos fazem. É uma rede de solidariedade ao nível da cidade de Évora. A Fundação Eugênio de Almeida desenvolveu, entretanto, um programa artístico que tem realizado várias encomendas com a finalidade de as expor e auxiliar os artistas que, nestes tempos de pandemia, se deparam com dificuldades acrescidas. Já sabe que pode acompanhar estes temas em agência.eclésia.pt. Agora a análise da atualidade com a chefe de redação da Renascença, Eunice Lourenço. Boa tarde, Eunice. Obrigado por estar aqui no programa Eclésia. A atualidade dominada hoje pela discussão parlamentar em torno da questão da eutanásia, em torno do referendo que foi sobre o qual foram recolhidas assinaturas no país inteiro, e há agora esta discussão a nível parlamentar, percebendo-se ou tentando-se perceber a intenção dos partidos para uma votação que ocorrerá amanhã. Sim, hoje, esta quinta-feira, é o debate dessa iniciativa popular de referendo, que é uma possibilidade que a Constituição dá, que é, mesmo quando nenhum partido entende que deve propor um referendo sobre um determinado tema, os eleitores podem propô-lo, é preciso recolher assinaturas. Neste caso foram recolhidas mais do que necessário, foram entregues 95 mil assinaturas, o que é sempre também bom acontecer para o caso de algumas assinaturas não serem válidas. Foi uma iniciativa promovida sobretudo pela Federação Portuguesa pela Vida e que foi promovida ali já no limite antes da pandemia tomar um bocadinho conta da vida das pessoas e da atualidade. Ainda assim foi possível recolher essas assinaturas que foram entregues. Depois é preciso que o Parlamento pegue nessa iniciativa e faça o que tecnicamente é um projeto de resolução que será debatido e votado. As posições dos partidos são conhecidas, ou seja, os partidos da esquerda vão votar contra, o CDS e o Chega vão votar a favor, o PSD dá liberdade de voto, daí que seja muito previsível que não vá avante este pedido de referendo, que só será votado na sexta-feira, é debatido hoje, votado amanhã. Ainda assim é um debate que importa fazer e importa perceber os argumentos de cada partido para as suas posições. Por exemplo, no caso do PCP, que irá votar contra, o PCP é contra a eutanásia e votou contra a eutanásia, mas o que alega é que é uma questão de coerência ser contra o referendo, porque o PCP tem um entendimento geralmente contra referendos, esteve contra os referendos nacionais que já se realizaram e, além disso, entende que esta não deve ser uma questão referendável, é uma questão de princípio para o PCP. No caso do PSD, o partido está muito dividido, porque ainda por cima, no Congresso já deste ano, foi votada uma moção pelo Congresso e foi aprovada pelo Congresso no sentido de o partido apoiar a iniciativa de referendo que viesse a existir. O que acontece é que a direção do partido
não é, e sobretudo Rui Rio, não é favorável ao referendo. Aliás, Rui Rio é a favor da eutanásia, é um dos subscritores do manifesto inicial pela legalização da eutanásia que deu início a todo este processo e, portanto, a direção do partido decidiu dar liberdade de voto aos seus deputados para votarem como entenderem. Há deputados que entendem que, com isso, a própria direção do partido está a desrespeitar aquilo que foi decidido em Congresso. Entretanto, os bispos também já manifestaram a sua preocupação por toda esta discussão a ocorrer no Estado que vivemos, com uma preocupação atroz pela situação em lares e sobre aqueles que estão numa situação de vida mais frágil. Parece um pouco desadequado um tema destes nesta ocasião. Eu acho que sim, que parece bastante desadequado e dá um sinal de desvalorização da vida que, sobretudo, ainda por cima com esta situação de pandemia que estamos a viver nos lares e em que com esta doença da Covid-19 têm sido sobretudo os mais velhos a ter taxas de mortalidade mais elevadas, acentua essa fragilidade dos mais velhos, dos mais frágeis, e isso acaba por ter um reflexo muito pesado no sentimento de fragilidade que todos aqueles que já ou pela idade, ou pelas doenças, ou pelo isolamento que estão a viver, já se sentem tão desprotegidos. Os bispos tiveram também aqui uma evolução na sua posição. O princípio da Igreja foi sempre que a vida não se referenda, mas quando se tornou claro que o referendo era a única forma de parar ou travar este processo legislativo, os bispos então colocaram-se ao lado do referendo. E a Conferência Episcopal tomou posição assertiva sobre o referendo. Não sendo aprovado o referendo, como tudo indica que não será. A lei seguirá, será concluído o processo legislativo. Eu lembro que foram aprovados, na generalidade, foram aprovados 5 projetos de lei, que na especialidade foi a deputada socialista Isabel Moreira que ficou responsável por tentar encontrar um texto de consenso entre esses 5 projetos. Esse texto de consenso está feito e, portanto, seguirá agora o processo legislativo com a conclusão na especialidade e depois uma votação final global. Quando acontecer essa votação final global, seguirá para o Presidente da República, que tem 3 opções: ou promulgar simplesmente, ou vetar com veto político, e nesse caso o Parlamento depois pode reconfirmar a votação e o Presidente será obrigado a promulgar, ou enviar para o Tribunal Constitucional, que tem sido um instrumento muito pouco usado pelo atual Presidente. A questão do referendo. Portugal tem uma tradição muito frágil, ou seja, quase irrisória em termos de realização de referendos. Há países que recorrem à figura do referendo de forma muito frequente, e Portugal não. Aconteceu no tema do aborto. Sim, aconteceu no aborto e na regionalização. E não foram referendos muito participados. O nosso sistema coloca o seu assento na democracia representativa e, portanto, parte do princípio que os partidos que vão a votos colocam nos seus programas eleitorais aquilo que defendem ou não, ou aquilo que são contra, e que, ao elegermos os deputados, eles cumprirão esses programas. Daí a importância de conhecermos os programas dos partidos. Um dos argumentos dos defensores do referendo, no caso da legalização da eutanásia, é precisamente o facto de os 2 maiores partidos, e portanto os partidos que estão representados de forma maioritária no Parlamento, PS e PSD, não terem colocado
a eutanásia nos seus programas, nem a favor, nem contra, e que, portanto, não tendo sido um assunto que foi a votos, deve ir a votos pelo referendo. De facto, há muitos países que têm uma tradição referendária muito forte. Por exemplo, a Suíça faz referendos a miúdo e sobre variedíssimas coisas. Eu penso que a tradição referendária, por um lado, exige que seja uma democracia muito participada. Depois, por outro lado, pode desvalorizar a democracia representativa e isso também pode ter um aspecto muito perverso e muito prejudicial para a democracia representativa. O entendimento em Portugal é que o referendo é um instrumento que sim, que existe na nossa Constituição e existe há pouco mais de 20 anos, ou seja, não é... e não está na Constituição inicial da democracia, mas existe para questões relevantes e relevantes para o todo nacional. Depois, claro, também esta é possível... parecia ser uma delas. É possível fazer referendos locais, mas isso é outra história já. Claro. Quanto a referendos nacionais, de facto, só tivemos para o aborto, para a regionalização e poderíamos ter agora para a legalização de eutanásia, mas tudo indica que não iremos ter. Muito bem, Nilce Lourenço, vamos continuar a acompanhar este tema. Obrigado pela sua presença hoje aqui no programa Eclésia. Termino a lembrar a edição rádio do programa Eclésia, que passa mais logo na Antena 1, pelas 22h45. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.